Bom, vamos dar continuidade aos minutos de cultura. Vamos falar sobre a filosofia, fazendo a introdução. Hoje eu falei que ia ser um pouco maior, não consegui, não consegui reduzir o número de páginas. Não. Bom, a filosofia não é apenas uma unidade de pensadores brilhantes, porém excêntricos, como popularmente se pensa. Filosofia é o que todos nós fazemos quando estamos livres de nossas atividades cotidianas e temos uma chance de nos perguntar o que é a vida e o universo. Nós, humanos, somos criaturas naturalmente curiosas e não conseguimos deixar de fazer perguntas sobre o mundo à nossa volta e o nosso lugar neste mundo. Também somos equipados com uma capacidade intelectual poderosa, que nos permite tanto raciocinar como apenas divagar. Ainda que não percebamos, ao raciocinar praticamos o pensamento filosófico. Chegar à resposta para as questões fundamentais é menos determinante para a filosofia do que o próprio processo de busca dessas respostas pelo uso da razão, em vez de aceitar sem questionamentos as visões convencionais ou a autoridade tradicional. Os primeiros filósofos nas antiguidades gregas e chinesas foram pensadores que, insatisfeitos com as explicações usuais fornecidas pela religião e pelos costumes, procuraram respostas embasadas em justificações racionais. E assim como compartilhamos nossas observações com amigos e colegas, eles discutiram ideias entre si e fundaram até escolas para ensinar não apenas as conclusões a que chegaram, mas a maneira como chegaram até elas. Eles encorajavam os alunos a discordar e a criticar ideias como meio de refiná-las e de alcançar visões novas e diferentes. Uma concepção popular equivocada é aquela do filósofo em isolamento, chegando sozinho às suas conclusões, pois isso dificilmente acontece. Novas ideias surgem por meio da discussão, investigação, análise e crítica de ideias alheias. Então, nós vamos botar aqui, hoje vai ter mais pontos, né? Vão ter, acho que são 10 pontos, se não me engano. Vou começar com debate e diálogo. Tá? Nesse sentido, o filósofo arquétipo foi Sócrates. Nenhum escrito seu foi deixado para as futuras gerações, nem grandes ideias como conclusões de seus pensamentos. Sócrates orgulhava-se de ser o mais sábio entre os homens, sabe por quê? Porque sabia que nada sabia. Seu legado é a tradição do debate. Por isso vamos falar debate e diálogo. Então, seu legado é a tradição do debate. E discussão do questionamento às suposições alheias para obter uma compreensão mais profunda e extrair verdades fundamentais. Os textos de seu discípulo Platão, quase invariavelmente, se apresentam na forma de diálogos. Por isso que nós estamos falando, esse ponto é sobre debates e diálogos. Então, verão se apresenta na forma de diálogos com Sócrates como personagem principal. Muitos filósofos posteriores também adotaram o recurso do diálogo para apresentar ideias, exibindo argumentos e contra-argumentos em lugar de um simples relato de suas reflexões e conclusões. O filósofo que apresenta suas ideias ao mundo é sujeito a receber comentários que começam com sim, mas, ou e se, em vez da aceitação restrita.
Na realidade, os filósofos tendem a discordar ferozmente uns dos outros sobre quase todos os temas. Platão e seu discípulo Aristóteles, por exemplo, tinham visões opostas em relação a questões filosóficas fundamentais, e desde então, essas diferentes abordagens polarizaram as opiniões dos pensadores. Isso, por sua vez, provocou mais uma discussão, instigando o surgimento de mais ideias novas. Mas, como essas questões filosóficas ainda continuam a ser discutidas e debatidas, né? Por que os pensadores não apresentam respostas definitivas? Quais são, enfim, essas questões fundamentais tratadas pela filosofia através dos tempos? Isso remete a gente para o segundo ponto, que é muito caro a filosofia, que é sobre a existência e conhecimento. Quando surgiram na antiga Grécia, cerca de 2.500 anos atrás, os primeiros filósofos tiveram seu senso de questionamento inspirado pelo mundo ao redor. Eles viam a Terra e todas as formas de vida que nela habitam. Observavam o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas. Vivenciavam fenômenos naturais, como o clima, terremotos, eclipses, e buscavam explicações para todas essas coisas. Não mitos e lendas sobre Deus, mas algo que satisfizesse sua curiosidade e seu intelecto. A primeira questão que ocupou suas mentes foi: de que é feito o universo? A qual logo se expandiu para: qual é a natureza do que quer que exista? Essas perguntas, esse é o ramo da filosofia que agora chamamos de metafísica. Embora muito da questão original tenha sido explicado pela ciência moderna, questões relacionadas à metafísica, como por que há algo ao invés do nada, não são respondidas tão facilmente. Uma vez que também existimos como parte do universo, a metafísica considera a natureza da existência humana e as implicações de nossa condição de seres conscientes. Como percebemos o mundo à nossa volta? As coisas existem independentemente de nossa percepção? Ou só existe quando a gente percebe? Qual a relação entre mente e corpo? Existe tal coisa chamada alma imortal? O ramo da metafísica que trata das questões da existência, sabe qual é o nome dele? Ontologia. Ele é amplo e forma a base da grande parte da filosofia ocidental. Então, a existência está ligada com a ontologia. Como esse ponto é existência e conhecimento, cabe a gente ficar pensando, e o conhecimento está ligado a que ramo da filosofia? Assim que os filósofos começaram a submeter o conhecimento recebido ao teste da investigação racional, outra questão fundamental tornou-se óbvia. Como podemos saber? O estudo da natureza e dos limites do conhecimento forma uma segunda área importante da filosofia. Qual é? A epistemologia. Então, dois grandes ramos é ontologia e epistemologia. Tá? Em seu cerne está a questão de como adquirimos conhecimento, como chegamos a conhecer o que conhecemos. O conhecimento, ou parte dele, é inato? Ou aprendemos tudo a partir da experiência? Isso é uma coisa também que tem que se pensar. Tem pessoas que, pelo menos, têm uma habilidade, no meu ramo, muita habilidade muito grande para matemática. Tem outros que têm uma habilidade muito grande para música. Isso é inato ou é adquirido? Podemos conhecer algo exclusivamente a partir da razão? Essas questões são vitais para o pensamento filosófico, uma vez que precisamos ter confiança em nosso conhecimento a fim de raciocinar corretamente.
Também temos de determinar o escopo e os limites do nosso conhecimento. Do contrário, jamais estaremos seguros de que realmente sabemos o que pensamos que sabemos e que não fomos, de alguma forma, iludidos pelos nossos sentidos. Então, nós precisamos acreditar nisso. Outro ponto: lógica e linguagem. Isso é muito importante você ver. Você tem a linguagem, mas você tem uma lógica. Outro ponto: o raciocínio depende do estabelecimento da verdade das afirmações que podem ser usadas para desenvolver uma cadeia de pensamento até uma conclusão. Isso agora pode parecer óbvio, mas a ideia de construir um argumento racional diferenciou a filosofia das explicações supersticiosas e religiosas que existiam antes dos filósofos. Esses pensadores arquitetaram uma forma de assegurar que suas ideias tivessem validade. O que surgiu do pensamento deles foi a lógica. Essa técnica de raciocínio gradualmente aperfeiçoada ao longo do tempo. A princípio, apenas uma ferramenta útil para analisar a consistência de um argumento. A lógica desenvolveu regras e convenções próprias, tornando-se ela mesma outro ramo importante da filosofia. Entendeu? Já temos ontologia, temos metafísica, né? Ontologia, epistemologia, né? Lógica. Como grande parte da filosofia, a lógica tem conexões íntimas com o quê? Com a ciência, principalmente a matemática. Né? Tem até a lógica matemática, em particular. Então, a estrutura básica do argumento lógico iniciado com uma premissa e construído por meio de uma série de passos até a conclusão é a mesma de uma demonstração matemática. Não é surpresa, assim, que os filósofos tenham recorrido muitas vezes a matemáticos em busca de exemplos de verdades evidentes e indiscutíveis, que são os axiomas, os postulados. Muitos dos grandes pensadores de Pitágoras até Descartes e Leibniz foram matemáticos completos. Embora a lógica passe a impressão de ser o ramo mais exato e científico da filosofia, um campo em que as coisas estão ou certas ou erradas, uma observação mais detalhada sobre o tema revela que as coisas não são tão simples. Os avanços na matemática no século XIX desafiaram as regras de lógica estabelecidas desde Aristóteles. E mesmo nos tempos antigos, os famosos paradoxos de Zenão de Eleia extraíram conclusões absurdas a partir de argumentos aparentemente irrepreensíveis. Quando a gente estuda matemática, os paradoxos de Zenão, não vale a pena agora ficar falando isso aqui, né? Grande parte do problema é que a lógica filosófica, diferentemente da matemática, diferentemente da lógica matemática, expressa-se em palavras, a lógica filosófica, e não como a lógica matemática, em números ou símbolos. E está sujeita, a lógica filosófica está sujeita a ambiguidades, sutilezas inerentes à própria linguagem. Construir um argumento baseado na razão envolve usar a linguagem com cuidado e precisão, examinando afirmações e argumentos para se ter certeza de que significa exatamente o que imaginamos que significam. E quando estudamos argumentos alheios, temos de analisar não apenas seus passos lógicos, mas também a linguagem que usam, para averiguar se suas conclusões são consistentes desse processo floresceu no século XX outro campo de conhecimento, que é a filosofia da linguagem, que investiga os termos e seus significados. Outro ponto: moralidade, arte e política. Vocês vão conhecer pelo nome, que é muito conhecido, essas três coisas. Olha só. Com uma linguagem imprecisa, os filósofos tentam esclarecer os significados em sua busca por respostas a questões filosóficas. O tipo de perguntas que Sócrates fez aos cidadãos de Atenas buscou chegar ao cerne do que eles realmente acreditavam que eram certos conceitos.
Vou dizer coisas que a gente, quando a gente fez aquelas 10 aulas sobre a República de Platão, foi muito claro que Sócrates fazia perguntas aparentemente simples, como o que é a justiça, lembra? Ou o que é a beleza? Não apenas para trazer significado à luz, mas também para explorar os próprios conceitos. Em discussões desse gênero, Sócrates desafiou preceitos sobre a maneira como vivemos e sobre as coisas que consideramos importantes. O exame sobre o significado de levar uma vida virtuosa, sobre justiça e felicidade, né? E como alcançá-las, inclusive, e sobre como devemos nos comportar, forma a base para o ramo de quê? Da filosofia conhecida como ética, ou filosofia moral. Daí a moralidade, viu? Moralidade, arte, né? Qual é o terceiro termo? Moralidade, arte e política. Né? Bom, então o primeiro já saiu, é a ética. Agora vamos botar para a arte, olha só. O ramo que deriva da questão que constitui a beleza e a arte, por sua vez, é conhecido como estética. Então, ética, moral, estética, o belo, a arte. Para além da falta a filosofia política, né? Para além da consideração sobre questões éticas referentes às vidas dos indivíduos, é natural que se pense sobre o tipo de sociedade na qual gostaríamos de viver, como ela deveria ser governada, os direitos e responsabilidades de seus cidadãos e assim por diante. Isso é a filosofia política. Trata dessas ideias, desde a República de Platão até o Manifesto Comunista de Karl Marx. Os filósofos sugeriram vários modelos a partir de suas crenças sobre como a sociedade deveria se organizar. Está ficando claro, então? Estou tratando assim todos os pontos da filosofia. Outro, que Meshama fala muito, religião, 2 pontos. Oriente e Ocidente. Outra coisa diferente. Os vários ramos da filosofia não estão apenas interligados, mas sobrepõem-se consideravelmente, sendo às vezes difícil definir a que área pertence uma ideia particular. A filosofia também ultrapassa os limites de várias disciplinas diferentes, incluindo a ciência, a história e as artes. Criada a partir de questionamento dos dogmas religiosos e superstições, a filosofia também investiga a própria religião, formulando perguntas como: Deus existe? Ou temos uma alma imortal? Tais questões têm suas raízes na metafísica, mas implicações também na ética. Por exemplo, alguns filósofos perguntam se nossa moralidade vem de Deus ou se é uma construção humana. E isso, por sua vez, suscitou um grande debate sobre o quê? O livre-arbítrio da humanidade. Vem de Deus ou vem do homem? Bom, de qualquer maneira, tem que ver o livre-arbítrio, como é que é. Nas filosofias orientais que evoluíram na China, na Índia, particularmente o taoísmo e o budismo, os limites entre filosofia e religião são tênues, ao menos para o modo de pensar ocidental. Isso marca uma das maiores diferenças entre as filosofias ocidentais e orientais, embora, em geral, não sejam resultado de revelação divina ou dogma religioso. As filosofias orientais estão muitas vezes ligadas de maneira intrincada com o que poderíamos considerar questões de fé. Ainda que com frequência se use o raciocínio filosófico para justificar a fé no mundo judaico-cristão e islâmico, fé e crença se integram na filosofia oriental de um modo que não encontra paralelo no Ocidente. Você vê, bom, os pontos de partida dessas duas. Aquilo que os antigos gregos viam como metafísica era matéria devidamente tratada pela religião, segundo o olhar dos primeiros filósofos chineses que, se assim, preocupavam-se mais com a filosofia moral e política. Outro ponto, seguindo o raciocínio.
A filosofia nos presenteou com algumas das mais importantes e influentes ideias da história. Este livro apresenta, aqui uma coleção, dessas ideias provenientes das mais conhecidos filósofos e aqui resumidas em citações bem conhecidas ou em sínteses vigorosas. Talvez a mais célebre citação na filosofia seja o Cogito ergo sum, de Descartes, traduzido do latim como penso, logo existo. Trata-se de uma das ideias centrais da história da filosofia, delimitando um momento decisivo no pensamento que nos conduziu à era moderna. Por si só, contudo, a citação não significa muito. É a conclusão de uma linha de argumentos sobre a natureza da certeza e faz sentido somente quando examinamos o raciocínio que a sustenta. E é apenas quando examinamos onde Descartes foi com a ideia, ou seja, quais as consequências daquela conclusão que percebemos sua importância. Muitas das ideias contidas neste conteúdo aqui, que é religião, podem parecer enigmáticas, à primeira vista. Algumas talvez soem evidentes, outras paradoxais ou desafiadores do senso comum, e também aquelas que parecem sob medida para atestar a sentença irreverente de Bertrand Russell, de que a questão principal da filosofia é começar com algo tão simples que dê a impressão de não valer a pena ser enunciado e terminar com algo tão paradoxal em que ninguém irá acreditar. Mas por que essas ideias são tão importantes? Na matemática nós tivemos esse problema, Você tem um ponto fora de uma reta, quantas retas paralelas passando por esse ponto, paralelo àquela outra reta, está lá embaixo? Se for na geometria euclidiana, é uma só. Sim, mas a evidência que as pessoas usavam era tão simples que o pessoal, não, só uma. Não é? Então aqui ele está dizendo o seguinte, olha o Bertrand Russell falando. A questão principal da filosofia é começar com algo tão simples que dá a impressão de não valer a pena ser enunciado. Um ponto fora de uma reta. Bom, eu não sei realmente onde se foi interrompido. O negócio da reta passando por... mas eu vou continuar daqui. Aí tá vendo? Não sei. Tá. Bom, outro ponto é o sistema de pensamento. Em alguns casos, as teorias apresentadas aqui neste conteúdo chamado filosofia, foram as primeiras de seu gênero na história do pensamento. Embora certas conclusões possam hoje parecer óbvias, em retrospecto foram surpreendentemente novas em sua época e, apesar de sua aparente simplicidade, pode nos servir para reexaminar coisas que admitimos como certas. As teorias aqui abordadas, que parecem ser paradoxais e contrárias ao senso comum, são as ideias que realmente questionam nossas suposições sobre nós mesmos e o mundo. E elas também nos fazem pensar em novas maneiras de ver as coisas. Há várias ideias aqui concernentes a questões sobre as quais os filósofos ainda estão ponderando, algumas se relacionando a outros pensamentos e teorias em diferentes campos do pensamento do mesmo filósofo. Outras emergem da análise ou crítica da obra de outro filósofo. Tais ideias podem integrar uma linha de raciocínio que se estende ao longo de várias gerações, ou mesmo séculos, ou ainda constituir o conceito central de uma escola filosófica específica. Muitos dos grandes filósofos organizaram sistemas integrados da filosofia com ideias interconectadas. Suas opiniões sobre como adquirimos conhecimentos, por exemplo, podem ter levado a uma visão metafísica particular sobre o universo e a alma do homem. Isso, por sua vez, guarda implicações sobre o tipo de vida que o filósofo acredita que devemos levar e que tipo de sociedade seria ideal. E, por sua vez, esse sistema inteiro de ideias apresenta-se como ponto inicial para filósofos subsequentes.
Devemos lembrar também que essas ideias quase nunca se tornam datadas. Elas ainda têm muito a nos dizer, mesmo quando filósofos, cientistas subsequentes provaram que suas conclusões estavam erradas. De fato, muitas ideias rejeitadas durante séculos provaram ser surpreendentemente prescientes, como as teorias dos antigos atomistas gregos, por exemplo. De maneira notável, tais pensadores estabeleceram os processos da filosofia, maneiras de pensar e organizar nossos pensamentos. Convém lembrar que essas ideias são apenas uma pequena parte do pensamento de cada filósofo. Em geral, a conclusão de uma longa linha de raciocínio. 3 pontos a mais, os 3 últimos. Primeiro, ciência e sociedade. Essas ideias seminais também espalharam sua influência além da filosofia. Algumas geraram movimentos científicos, políticos ou artísticos. Muitas vezes a relação entre ciência e filosofia é de intercâmbio, com ideias de um lado informando o outro. De fato, há todo um campo na filosofia que estuda o pensamento por trás dos métodos e práticas científicas. O desenvolvimento do pensamento lógico influenciou o modo como a matemática evoluiu até se tornar a base para o método científico, que se vale da observação sistemática para explicar o mundo. Já as ideias sobre a natureza do eu e da consciência desenvolveram-se até a ciência da psicologia. Então, o que eu quero dizer, traduzindo, é o seguinte: a filosofia, da filosofia nasceram muitas, foram retiradas dali da filosofia e disseram, não, esse objeto aqui é meu, eu vou tratá-lo. Então, essa, por exemplo, que as ideias sobre a natureza do eu, da consciência, foi arrancada lá da filosofia e disseram, esse objeto é para mim tratar. Então, se deu a ideia da ciência da psicologia. E outras foi assim também, foram arrancadas lá de dentro. Tem umas que não foram arrancadas. A estética, a ética, a própria lógica filosófica, a lógica matemática foi arrancada de lá. Quer dizer, então alguns foram, outros não. O mesmo é verdadeiro para a relação da filosofia com a sociedade, que é o nosso ponto. Toda espécie de ética encontrou adeptos e líderes políticos ao longo da história, instigando revoluções e moldando as sociedades nas quais vivemos hoje. As decisões éticas tomadas em todas as profissões têm dimensões morais que são influenciadas pelas ideias dos grandes pensadores da filosofia. Penúltimo ponto. Por trás das ideias. As ideias filosóficas são influenciadas pelos contextos sociais e culturais em que foram formuladas pelos filósofos. Quando as examinamos, obtemos um retrato de certas características nacionais e regionais, assim como um sabor da época específica. Os filósofos estudados aqui apresentam personalidades distintas. Alguns pensadores são otimistas, outros pessimistas, alguns são detalhistas, outros pensam em vastos horizontes, alguns se expressam em linguagem clara e precisa, outros de forma poética, densa e abstrata, nem sempre simples de destrinchar. Ao ler essas ideias nos textos originais, você não vai apenas concordar ou discordar do que dizem e seguir o raciocínio que os levou às conclusões, mas também formar uma imagem de que tipo de pessoa está por trás desses pensamentos. Você poderá, por exemplo, entusiasmar-se com o espirituoso e encantador Rumi, apreciando sua prosa magnificamente clara, mesmo que se sinta pouco à vontade com o que ele tem a dizer. Ou então deleitar-se com o discurso persuasivo de Schopenhauer, ainda que experimente a sensação de que o autor não era um homem particularmente agradável. Acima de tudo, esses pensadores foram e ainda são interessantes e estimulantes. Os melhores também se destacaram como grandes escritores. Seus textos originais podem ser tão prazerosos quanto a prosa de ficção. Podemos apreciar não apenas seus estilos literários, mas também seus estilos filosóficos. O modo como apresentam seus argumentos, além de nos estimular a mente, pode ser tão elevado quanto a grande arte, tão elegante quanto uma demonstração matemática, e tão espirituoso quanto um orador inspirado.
A filosofia não trata simplesmente de ideias, é um modo de pensar. Muitas vezes não há respostas certas nem erradas, e filósofos diferentes com frequência chegam a conclusões radicalmente diversas em suas investigações sobre questões que a ciência não pode e a religião não ousa explicar. O último ponto é o prazer em filosofia. O autoquestionamento e a curiosidade são atributos humanos, assim como a excitação da exploração e a alegria da descoberta. Com a filosofia atingimos o mesmo tipo de euforia, proporcionada pela atividade física, não causa essa euforia, assim, a serotonina, né? E o mesmo prazer experimentado ao apreciarmos as artes também, o cara fica ali apreciando, achando aquilo uma coisa fora do comum. Então, acima de tudo, nós temos a satisfação de chegar a crenças e ideias por meio do nosso próprio raciocínio, não por imposição da sociedade, da religião, da escola, ou mesmo dos filósofos consagrados. Então, como se nós tivéssemos assim, um corpo material, nós temos atividade física, né? Um corpo espiritual, né? Onde que interessa, o que nós fazemos tudo na Bíblia do século XXI, que é a filosofia religiosa. E, finalmente, para chegar ao paraíso, nós temos, então, a arte. Certo? Bom, houve aí um apagão, então... Um break. Vou tentar juntar depois os dois lá com o Juliano, tá? O que eu queria falar é o seguinte. Hoje eu acordei, que horas? Acho que 2 horas. Acho que às 2 horas da manhã. E aí eu senti o seguinte, caramba, antes de acordar, devia de ser, sei lá, 11 horas, meia-noite, não sei, quando você falou sobre o coronavírus, como é que ele ficou, parece que não sei o que, foi a Rede Globo, sei lá o que, ficou... A Globo News que ficou de 6 da tarde até meia-noite, Meia-noite. só abordando esse assunto. E aí, em termos de saúde, em termos de economia, né, de política. Como eu não vejo televisão, a minha mãe é a mulher que vê, ela falou... Não, eu não vejo isso. Eu resolvi ver ontem, um pedacinho, não vi todo. Não. Quando viu, ela falou comigo, eu disse, caramba, esse negócio está muito na... Eu até gostei que teve uma ministra da igreja, né, que falou alguma coisa, eu até falei com o João, disse assim, poxa, ainda bem que estão... Ela falou lá um pedacinho só da questão do menstruação, né? Aí eu digo assim, caramba, como é que esse pessoal... Porque o negócio não é enfrentar o coronavírus, não. É enfrentar tudo que vai vir por aí. E aí? Essa aqui é a questão que eu cheguei. Eu digo assim, tá, então eu digo, aí comecei. Aí fiz uma introdução. Não fiz uma introdução, fiz um curso todo. Fiz um curso de... Está um curso aí com 11 aulas. Nossa. Tem quase 200 páginas. Fiquei E o que aconteceu? Eu fiz primeiro um apanhado. Na introdução, eu fiz um pouco lá do coronavírus e tal, e depois eu entrei já em Meixo Sama e deslanchei ele com 11 aulas. A primeira aula foi essa introdução, e depois teve 10 aulas, 10 temas falando sobre... Mas o negócio é que está ficando complicado. Mas não pode ser, por exemplo, a introdução não pode ser 1 minuto de cultura? Essa introdução até que está relativamente pequena. A segunda aula também está relativamente pequena. Mas tem algumas que eu tenho que trabalhar, porque, pelo menos, eu tentei fazer menor, mas tem uns que dão assim, eu não consigo. Tem umas que, se não me engano, deu 20 e poucas páginas. Mas não dá para você dar uma pincelada nessa introdução num espaço desse de 15 minutos? Não dá. Então, Tá. interessante. Então eu posso fazer, podia fazer até agora, mas eu acho que não vale a pena. Eu faço não, amanhã. Você não avisou? Então estou avisando, pessoal. Faça amanhã. Mas o meu problema é que amanhã, além de eu ter esse negócio do que a gente vai, né, eu tenho que gravar com o Juliano
a questão dos filmes e da música. Não, eu posso fazer amanhã, mas a dúvida só minha é o seguinte: como é que vai estar a minha voz? Porque eu vou fazer, no mínimo, eu acho que vai ser umas 2 ou 3 horas de gravação, falando o tempo todo. Então, se der, eu vou botar até escrito aí, porque vale a pena começar logo, né? Mas aí, se tiver muito ruim, porque eu ainda vou fazer amanhã sobre a ciência, né? Introdução sobre a ciência, às 7 horas. Aí eu, aceitando a sugestão da Ana, aí vocês ficam atentos. E quando acabar, eu vou acabar, vou encerrar para começar outro. Aí vocês entram de novo, aí eu começo esse outro, falando sobre... Vou botar a palavra, nem sei se é saúde. Estou interessado na saúde, pô. Entendeu? Interessado na saúde, não é da doença, pô. Eu tenho que explicar essa doença aí. Mas eu vou explicar segundo a minha instrução, certo? Eu estou vendo que as pessoas não estão dando explicação. Nem a própria médica também, a messiânica, não foi muito assim. Então está na hora. Está chegando a hora, pessoal. Está chegando a hora que minha instrução vai brilhar. As pessoas vão ter que conhecer. 2 coisas tem que conhecer urgente: a cultura e o jorei. Essas 2 coisas básicas têm que funcionar. Né? Bom, tem alguma pergunta? Não? Então, eu vou até botar isso agora, que amanhã, depois, lá para umas... Amanhã, como vai ser mais curto, uns 20 minutos no máximo, aí eu começo logo depois, tá bom? Um abraço aí para todos.